Boa noite a todos, que a paz do Senhor esteja com todos nós nessa noite, em nome de Jesus. É muito bom ouvir pessoas, vindo compartilhar, vindo dar testemunhos. E Wesley podia ter continuado pregando, pregou domingo passado e foi muito bom, ouvi-lo, é sempre bom ouvi-lo. Ele podia ter continuado com a oportunidade, mas pela graça e pela misericórdia, eu creio que Deus tem algo para continuar falando aos nossos corações. Vocês vão perceber que talvez seja um complemento de tudo aquilo que já foi falado pela Joana, pelos testemunhos, pela vida do Wesley. Deus vai continuar ministrando em nossas vidas. Aproveitando que os irmãos estão em pé, vamos abrir nossas Bíblias no texto de Marcos, Evangelho de Marcos, no capítulo 10, texto muito conhecido, muito pregado. Marcos capítulo 10, versículo 46, em diante diz assim. Marcos 10, 46. E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Coragem, levanta-te, porque ele está te chamando. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: Vá, a sua fé te salvou você. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada fora. Podeis se assentar? Essa é uma passagem bem conhecida de todos nós, muito pregada, Já ouvi vários sermões a respeito dessa palavra. E Deus ministrou ao meu coração para trazê-la, Embora eu até pensei em algumas vezes em mudar, mas eu vi que era aquilo que Deus queria ministrar mesmo. É uma passagem que nós podemos tirar muitas lições simples, porém objetivas. E hoje é o que, por meio da misericórdia de Deus, eu quero compartilhar com os irmãos. Então, como tudo aconteceu? De que maneira a fé veio ao coração daquele homem? E quais foram os resultados de sua fé? O que nós podemos aprender com essa linda passagem? Então, a gente vai pegando ponto a ponto aqui no verso 46. O nome desse cego era Bartimeu. E nesse mesmo verso 46 diz que ele estava à beira do caminho. A beira do caminho é um bom lugar para se pedir esmolas, pois os peregrinos que se dirigiam a Jerusalém tendiam a ser generosos. Muitos mendigos gostam de ficar à porta dos bancos, pois muitas vezes eles recebem, as pessoas vão até o banco, sacam ali o seu salário. Hoje parou bastante isso, mas até um tempo atrás a gente tinha que ir ao banco para receber o nosso salário. E muitos gostam de ficar, muitos pedintes gostam de ficar na porta do banco, na beira do caminho, porque é um bom lugar, para aqueles que são religiosos praticarem uma boa ação naquele momento. Recebe o salário, pega aquela parte picada do salário e na saída entrega para as pessoas que estão ali fora necessitadas pedindo. Então, a beira do caminho era um bom lugar, para a pessoa estar, para receber doações. Mas a beira do caminho não é no caminho, E nós podemos começar a pensar na nossa vida como era antes de Cristo. Como que era a nossa vida antes de Cristo? Se a gente pensar, não financeiramente, mas se a gente pensar espiritualmente falando, a nossa vida era miserável. A nossa vida era uma vida de mendigar mesmo, Sem Cristo nós somos miseráveis homens. No verso 47,
Diz, e ouvindo que era Jesus, o Nazareno começou a gritar. Nesse caso aqui, eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Lucas, que conta a mesma história. Lucas 18, 35. Você vai ver que é a mesma passagem, mas em Marcos tem alguns detalhes, em Lucas tem outros detalhes. Vamos ler o 18, 35 ao 37. Aconteceu que quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. E ouvindo o barulho da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. E anunciaram-lhe que era Jesus, o Nazareno, que estava passando. Então, nesse caso, desse texto, Bartimeu sentado à beira do caminho ouve um alvoroço, ele ouve uma multidão se aproximando, ele vê muitos barulhos, pessoas conversando alto e todo aquele tropel de pessoas andando e passando no caminho, E ele pergunta, o que é isso? O que está acontecendo? E no verso 37 diz que anunciaram que era Jesus. Anunciaram Jesus para esse homem. A ponto, de que maneira então a fé veio ao coração desse homem? Lembrando que Bartimeu já tinha ouvido falar de Jesus. Ele já tinha ouvido falar desse homem, da esperança do Messias que viria. Então não foi nesse momento exatamente que ele ouviu de Jesus, ele já tinha ouvido falar antes, de que viria um homem, que traria esperança às pessoas, que trariam a salvação, que traria uma nova chance para as pessoas, para aqueles que estavam à beira do caminho. Então, quando ele ouve falar que era Jesus, ele vê toda essa multidão e pergunta, quem é? É Jesus. Então, de que maneira a fé veio ao coração do homem? Em Romanos 10, não precisa abrir, eu vou abrir aqui rapidinho, Romanos 10, 17 diz assim, e assim a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Cristo. Bartimeu, filho de Timeu, já tinha ouvido falar de Jesus, aquele que viria salvar os perdidos. Então ele associou o que ele tinha ouvido com a esperança messiânica. Então não era necessário que ele soubesse tudo sobre Jesus. Mas quando anunciaram que era Jesus, ele se lembrou de que ele já tinha ouvido falar de Jesus. E no verso 47 de Marcos, diz que, ouvindo que era Jesus o Nazareno, ele começou a gritar. Então ele começa a gritar por Jesus o Nazareno, e mesmo em meio a tantas dificuldades, ou seja, quando ele ouve o alvoroço, ele fica sabendo que é Jesus, ele pensa, olha, peraí, esse é aquele que vai vir, esse é aquele que veio, esse é aquele que eu posso ter esperança. Então ele vê a condição dele, ele pensa na vida dele, e fala, que vida miserável que eu estou vivendo. Olha que vida desgraçada que eu estou vivendo. Eu estou à beira do caminho, sem esperança. E agora eu ouço falar desse Jesus, eu vou chamar por ele. Na verdade, com todo esse barulho, com todo esse alvoroço, eu preciso gritar por ele. E ele grita, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Outras versões diz, tem misericórdia de mim. E ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E no verso 48 diz, e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais e mais. Então, muitos mandavam ele se calar. Ei, fica quieto aí. Então, muitos ouvem falar de Jesus. Aqui, muitos estão sem esperança. Muitos sabem quem é Jesus, principalmente no Brasil, principalmente na nossa cidade. Já foi feito, já falei isso aqui, que foi feita uma pesquisa, eu não lembro exatamente a porcentagem, mas a quantidade de pessoas que se dizem ser evangélicas é muito alta. E a quantidade de pessoas que dizem que acreditam em Jesus é muito mais alta. É raro você ver alguém falar que não crê em Jesus. Então, quantas vezes as pessoas já ouviram falar de Jesus, porém não clamam a Ele? Vem a multidão e manda ele se calar, ele simplesmente, as pessoas ouvem falar de Jesus,
sabem quem é Jesus e vêm as circunstâncias e elas se calam. Muitas vezes, né, o motivo de se calar, muitas vezes é o orgulho. É a questão de reconhecermos a nossa miséria. Muitas vezes isso faz com que a gente não clame a Deus. Porque você reconhecer que é miserável, isso só através do poder dele mesmo. Porque por natureza nós somos orgulhosos. Nós não temos não é fácil, né? Atropelar isso, não é fácil passar por cima disso, porque o nosso orgulho faz com que a gente se cale. Quantas pessoas você já conheceu que começou a ir à igreja e se desanimaram rapidamente? E quando a gente vai procurar saber o motivo, é sempre o mesmo. A pessoa diz, não adianta ir para a igreja. Né? Os meus problemas são grandes demais. Muitas vezes, as pessoas que estão à sua volta, ou à volta de pessoas, né, dizem, não, mas se eu começar a ir para a igreja, as pessoas vão começar a zombar de mim. Então, as pessoas desistem, né, e não querem clamar. Elas ouvem Jesus e não querem clamar. Então, começaram a mandar ele ficar quieto, mas ele gritava. Então, a fé sobre quem era Jesus não permitiu ele retroceder diante das discriminações, né? Você tem vergonha de falar que é crente? Jovens, né? Hoje não é culto de jovens. Mas... Jovens, vocês têm vergonha de falar que é crente? Irmãos, irmãs, vocês têm vergonha de falar que é crente? Você tem vergonha de dizer que você está lá conversando e tal, vai dando a hora, você fala, eu preciso ir porque eu vou na igreja. Não, eu preciso ir porque eu tenho um compromisso. Ou às vezes deixa de ir na igreja porque tem vergonha de dizer que ia à igreja. Né? Se disfarçam, né? Muitas vezes a gente quer se disfarçar, mas esse homem não. Né? No 39 de Lucas, quando... E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais. Então repreendia para que ele se calasse. As circunstâncias da vida querem abafar o nosso clamor a Deus. As circunstâncias querem nos enfraquecer na fé. Mas no mesmo verso, fez com que esse cego gritasse mais e mais. Meu irmão, quais são as circunstâncias que têm tentado abafar o seu clamor? Não pare de clamar. Não pare de clamar. Não desista diante das circunstâncias. Não pense que ele não está te ouvindo, né? Talvez você diga, mas ele já tem tantas orações de pessoas melhores do que eu para ouvir, ele não vai ouvir eu. Ele ouve. Ele ouve. Ele ouve o seu clamor, meu irmão. Continue clamando, né? O resultado da sua fé foi o encontro com Jesus Cristo. Volta em Marcos, né? A gente vai ficar para lá e para cá nesse Marcos e Lucas. Marcos, no verso 49, diz assim, Jesus parou, né? Nessa primeira parte aí. Jesus parou. Então, o resultado da fé dele foi o encontro com Cristo Jesus. Em João 6, versículo de número 37, diz assim, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Verso 40. De fato, a vontade do meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna. Então, nesse texto, nesse verso de Marcos, capítulo 10, versículo 49, quando Jesus parou, né, a gente pensa o seguinte, opa, tem um filho aqui. Quando Jesus para, é porque a vontade de Deus
era que Jesus fosse até esse homem. O ponto central, então, a gente vê Bartimeu clamando, por quê? Porque ele já tinha ouvido falar de Jesus. Mas o ponto central aqui é que Jesus chama Bartimeu. O ponto central, o ponto principal não é que Bartimeu grita por Jesus, embora nós devemos clamar sim, devemos pedir sim, devemos ir a ele sim. Por quê? Mas porque um dia ele nos chamou. O Senhor te chamou, meu irmão? E qual foi a sua resposta diante desse chamado? E aí ele diz assim: chame um cego. Chamaram então o cego lhe dizendo: coragem, ou tem de bom ânimo, ele está te chamando. Tem de bom ânimo, isto é, a esperança do evangelho chegou para você. Como já ouvimos, a fé vem pelo ouvir. Então, meu querido, você já ouviu? O mestre te chamou, Jesus te chamou? E aí a gente fala assim, mas eu queria tanto que fulano fosse salvo, Beltrano, eu queria tanto que as pessoas conhecessem Jesus, então pregue. Anuncie Jesus a essas pessoas. Anuncie a salvação. Anuncie o que ele fez. Anuncie e mostre Jesus para essas pessoas. Não deixe de falar. Então ele diz, levanta-te, isto é, ressuscita dentre os mortos espirituais. Quando diz, tem de bom ânimo, venha, levanta-te. A regeneração vem antes da fé. Ele te chama, ou seja, agora que você ouviu, venha a Cristo. Efésios 2, do 8 ao 10, diz assim, porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isto não vem de vocês, é um dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então quando Jesus para, ele diz, aqui tem um filho. Meu pai já preparou todo o caminho que agora ele vai passar a seguir. Foi antes da fundação do mundo, Deus já tinha escolhido aquele homem. E esse homem ouviu falar de Jesus em meio à sua miséria, em meio à beira do caminho. E ele ouve de Jesus, e então ele vai até Jesus. Jesus fala, chama esse homem aqui, porque aqui tem um filho. E a gente sabe que Deus de antemão já havia planejado salvar aquele homem, aquele cego. E no verso 50 de Marcos, capítulo 10, 50, diz, atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde Jesus estava. Bartimeu se desvencilhou, ele largou todas as coisas que lhe atrapalhavam. A capa dificultava seus movimentos, então ele se levantou de um salto, ou seja, a regeneração acontece de modo imediato e ele foi ter com Jesus. A fé é de fato um encontro com aquele que nos chamou do meio dos mortos. O que tem atrapalhado eu e você a caminhar com Jesus? Largue tudo, queridos, que tem te atrapalhado. Largue tudo por Ele, se for necessário. Deixe tudo que atrapalha para trás. E vá ao encontro, porque Ele te chamou. Vai chegar o grande dia, em que todos os vivos, ou os que já morreram, irão se apresentar diante da sua gloriosa presença. E Ele chamará a todos, porém uma grande multidão que trilhou pelo largo caminho e quis passar pela porta larga, Ele dirá, o que lhe cabe é o lago de fogo. Eu pensava, quando eu li esse texto, eu queria pensar assim, quando eu li esse texto, que todos um dia hão de confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Eu pensava que o inferno era só uma ameaça e que Deus salvaria todos naquele dia. E não é. Vai chegar um dia em que vivos e mortos, Deus vai falar assim, venha todos diante da minha presença. Assim como Deus chamou esse cego, assim como Deus chamou a mim, chamou a você,
Todos nós um dia vamos se apresentar diante da presença dele. Mas aqueles que trilharam o largo caminho, e aqueles que preferiram passar pela porta larga, ele irá dizer: o que lhe cabe é o lago de fogo. Mas para aquele que ele chamou, e apresentou a graça, e derramou da sua graça, ele dirá: venha regozijar-se, venha viver eternamente na minha presença. Esse é o nosso Deus, aquele que nos chamou das trevas. Nós estávamos como esse cego à beira do caminho, e ele nos chamou para o caminho, e ele nos promete a salvação em Cristo Jesus, ele nos promete a vida eterna em Cristo Jesus. No verso 51, diz assim: e Jesus lhe perguntou: o que queres que eu te faça? Se você estivesse frente a frente com Jesus hoje, o que você pediria? Pense um segundinho. Se Jesus agora mesmo entrasse pelaquela porta e parasse diante de você, na sua frente, e perguntasse: o que você quer que eu te faça? Você tem uma lista de pedido, meu irmão? Você tem aquela listinha de pedido? É importante. E não é pecado. Você tem que ter sua listinha de pedido. Ou se Jesus te perguntar hoje, você vai saber o que dizer? Se Jesus te perguntasse agora: o que queres que eu te faça? Você saberia respondê-lo na hora, ou você começaria a gaguejar e você nem tem uma lista, você não tem nenhuma vontade, um pedido? Você saberia que realmente pedir? Só que tem um detalhe nesse texto. Bartimeu, quando Jesus pergunta, o cego responde: mestre, que eu torne a ver. Bartimeu, ele concentrou o seu pedido em uma real necessidade e não na sua própria cobiça. Quando Jesus pergunta: ei, irmão, o que você quer que eu te faça? Será que essa lista de pedido que você tem que ter, será que nessa lista tem muitas coisas que é só cobiça, só coisas para acrescentar ao seu ego, aquilo que você quer somente para si, um pedido egoísta? Bartimeu, ele concentrou num pedido real, uma necessidade, não em sua cobiça. Ele quis ver novamente para seguir e não para abandonar. Quantas vezes não pedimos a Deus o que realmente necessitamos, mas quantas vezes nossos pedidos são feitos segundo a nossa cobiça? Às vezes queremos a salvação de alguém, mas nós não anunciamos a Jesus. Não oramos pela salvação das pessoas que pedimos, não oramos, por pessoas, e nós pedimos somente o que os nossos olhos desejam. Mas a grande bênção aqui, além do brinde que esse cego ganhou, que foi a visão dele, o grande ponto foi a salvação desse homem. Quando o milagre da cura de sua visão aconteceu, a evidência da salvação se manifestou. Ele seguia Jesus, o verdadeiro caminho, ao invés de voltar ao seu caminho. Ele não ficou mais à beira do caminho, mas agora ele firmou seus passos e sua visão em Jesus, que era o caminho. Ele não pediu a cura e depois que foi curado, ele voltou a pedir esmolas. Meu irmão, firme-se em Jesus. Firme sua visão em Jesus. Pois um dia eu era cego, e Ele me trouxe a visão de Cristo, Ele me trouxe a visão da salvação, Ele me trouxe a salvação. Os meus olhos se abriram. Quantas pessoas eu e você nós conhecemos que
acontece coisas com essa pessoa já ouviu falar de Jesus, mas ela continua na escuridão, os olhos dela continuam fechados. Agora o meu e o seu olho foi aberto e nós queremos continuar à beira. Firme os seus joelhos, meu irmão. Firme os seus olhos em Cristo. Olhe para o alto, não olhe as circunstâncias. As circunstâncias desse cego eram as pessoas dizendo, cala-se. A circunstância dele era pior, ele estava à beira do caminho, onde ele era discriminado. Ele era cego, mas ele ouve de Jesus, e mesmo em meio à circunstância, Jesus chama ele e ele vai a Jesus. Ele larga o que te atrapalha. Ele deixa a capa de lado, e ele vai como um salto diante de Jesus, e se apresenta, e ele torna a ver, e esse homem é salvo pelo poder de Cristo. No verso 52 diz, então lhe disse, vá, a sua fé te salvou. Aqui estão os elementos essenciais da fé na vida de um homem descriminalizado pela sociedade. A fé veio pelo ouvir, embora de modo incompleto, sobre o Salvador. A fé que o levou ao encontro com o Salvador. A fé que o fez prosseguir avante e não retroceder ao seu estado anterior. Muitas vezes recebemos uma bênção e logo em seguida abandonamos a Jesus. Como nós vemos e conhecemos pessoas durante a nossa caminhada. Pessoas vêm a Cristo e apresentam uma doença. Ela está passando por uma necessidade, ela começa a vir à igreja, talvez ela está doente, ela apresenta essa doença e ela clama por uma cura. Ou a pessoa está com um problema no seu casamento e ela vem à igreja e ela clama pela restauração. Ou ela está desempregada. A gente poderia ficar citando tantas situações de tantas pessoas que vêm e elas querem clamar, elas pedem oração, seja por cura, pelo casamento, por emprego, mas quando alcançam esse presente, quando Jesus diz, o que é que eu te faça? E a pessoa diz, restaura o meu casamento. O que é que eu te faça? Eu preciso de um emprego. Deus, toma um emprego. Só que essas pessoas, elas recebem, muitas vezes, esse presente. Só que elas querem permanecerem à beira do caminho. Elas não se colocam no caminho. Recebem a bênção de Deus, mas querem continuar nas margens, querem continuar no mundo da mesma maneira que vivia. Talvez por vergonha de Cristo. Talvez por vergonha de dizer que está indo à igreja. Essas pessoas muitas vezes elas não querem. Elas querem a bênção, mas não querem o Deus da bênção. Elas querem ser abençoadas, mas elas não querem renunciar como esse cego se tirou a capa, largou do que atrapalhava ele. Muitas vezes as pessoas querem as bênçãos de Deus, só que elas não têm coragem de clamar. Mas ele não. Esse homem se converteu verdadeiramente. Em Lucas, no capítulo 18, versículo 43, imediatamente ele passou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Esse homem foi salvo, esse homem passou a ver novamente e ele não abandonou. Ele recebeu a bênção e foi a partir de agora glorificar a esse Deus, viver para Ele, caminhar com Ele. Esse homem verdadeiramente ele foi incluído no caminho e ele permaneceu no caminho. Meu irmão, se você está se sentindo desanimado, se talvez Deus chamou você
e você ouviu Jesus, e mesmo em meio a tantas lutas, circunstâncias, você está desanimado, talvez você não acredita que está realmente no caminho. A mensagem dessa noite é: volte ao caminho. Eu queria convidar você a ficar em pé.